Aqui é a anatomia do lóbulo pulmonar secundário. Eu costumo dizer que é o nosso pulmãozinho, tá bom? É como se fosse a mínima, como se fosse não, é a mínima estrutura funcional do pulmão. Perfeito? Eles são formados por poliedros, tá? Que são essas casinhas aí, tá? O espessamento a espessura dessa casinha aí é em torno de 0,1 milímetro. Isso é importante saber e decorar? Não. Mas é importante saber que ele é muito fininho, que isso não aparece no pulmão normal. Porém, quando ele se espessa, né, para 4 milímetros, 5 milímetros, ele aparece na tomografia. Por quê? Porque a resolução da tomografia, por melhor que seja, varia em torno de 0,4 a 0,5 milímetros. Ok? Então, nas paredes desse poliedro, nos septos interglobulares, correm aqui as veias e os linfáticos. É o que a Rafa está mostrando aí. Tá? No centro do lóbulo pulmonar secundário, tem um interstício peribroncovascular e duas bolinhas, branca e preta. A branca é o bronquíolo, tá? E a preta, cheio de ar, a branca, que é o vaso arteríola, e a preta, cheio de ar, é o bronquíolo, tá bom? E a pleura. E esse grande espaço vazio que existe aí dentro do poliedro, né, dentro do lóbulo pulmonar secundário, está repleto de alvéolos, né? E por entre os alvéolos tem o interstício intralobular. Tudo isso eu falei de maneira bem rápida, tá certo? Por conta que a gente tem algumas alterações pulmonares que a gente vai falar a respeito dessas alterações aí, tá bom? Pode passar o slide, por favor, Rafa? Então, obviamente que eu falei de maneira muito rápida, muito sucinta sobre tomografia, sobre anatomia, a mínima anatomia do pulmão, tá? E a gente está seguindo aí, tá certo? Outro tema. E aí, como é que a gente faz, gente? A gente para dúvida, podemos seguir? Sugestões aí de vocês que estão organizando. Você quer esperar para ver se entra mais alguém? Eu estou à vontade. Eu preparei o horário para vocês mesmo. Posso continuar então, né? Ok. Então, vamos para o segundo tema que me foi proposto, que foi anormalidades pleurais, tá? Toda a minha apresentação, eu vou tender, todo radiologista, né, a mostrar mais imagens. Então, não vou falar muito de fisiopatologia, de patologia, enfim, tá? A gente vai focar mais nas imagens, tá certo? E em anormalidades pleurais, eu vou falar de 3 aí. Derrame, calcificação e pneumotórax. Pode passar, Rafa, por favor? Começando por derrame, vamos conceituar aqui rapidamente, tá? Deixa eu seguir aqui a imagem junto com vocês, para não me perder também. Então, vamos acompanhar a leitura aí, tá? O derrame pleural é o acúmulo anormal de líquido no espaço pleural, ou seja, entre as pleuras visceral e as pleuras parietais. Quando está normal, tá? É um espaço virtual, tá certo? A gente não consegue identificar isso pela tomografia, tá bom? Mas quando tem líquido, ele pode aparecer e vai formar alguns sinais radiográficos, tá bom? Tem 2 tipos de derrame aí, o transudato e o exudato. Transudato é um claro, transparente, sem células, baixa concentração proteica e o líquido parecido com o líquido pleural fisiológico. O exudato, ao contrário, é rico em proteínas e células inflamatórias, aparência mais viscosa e opaca, e, em caso de infecção, pode apresentar coleções, empimas, septações. Então, eu coloquei um quadrinho aí, pode passar, Rafa, sobre os 2 tipos, né, o transudato e o exudato, e coloquei algumas patologias que podem acometer cada uma delas, né? Então, transudato, insuficiência cardíaca, cirrose, síndrome nefrótica, insuficiência renal, hipotireoidismo, diálise peritoneal, dentre
tantas outras, tá? E o exudato, pneumonia, tuberculose, mesotelioma, que é o tumor da pleura, linfoma, embolia pulmonar, que vai ser um tópico que a gente vai falar mais na frente, doenças autoimunes e complicações intraabdominais. Passando aí só um toque, Rafa, por favor. Eu coloquei esta ilustração aí com uma pequena animação, tá? Isso representa aí o pulmão, perfeito? Esse tom de cinza aí, então o pulmão aerado, tá? E do lado temos aí o lóbulo pulmonar secundário, tá? Que ele está achatado. E vocês vão entender por quê. Pode passar, Rafa, por favor? Na evolução do derrame pleural, ele vai acontecendo isso aí, ó, vai apagando o seio costofrênico, mais um toque, por favor. Apaga o seio costofrênico, forma o sinal do menisco, né? Pode passar, mais um toque. Isso, e acumula o líquido. E quando acumula esse líquido, o parênquima pulmonar adjacente, ele tem áreas de consolidação e atelectasia, e por isso que o lobo pulmonar secundário aparece dessa forma aí, achatada, tá? Porque esse líquido pleural que apareceu aí embaixo, tá? Ele forma essa telectasia compressiva barra reacional. Perfeito? Vamos ver isso em imagens. Primeiramente, o sinal do menisco, pode passar. Em radiografias, tá? Pode passar, são 3 imagens, pode passar as 3. Então, perceba aí que ele tem esse formato aí côncavo, onde a seta mostra na primeira imagem, e a segunda imagem, esse aspecto de meia-lua, tá? Que é exatamente o sinal do menisco, que é o apagamento do seio costofrênico, e quanto mais esse menisco está aumentado, né, mais o pulmão ele fica colabado com áreas de atelectasias compressivas barra reacionais. Só uma curiosidade, não vou falar muito de patologias, tá bom? Mas uma curiosidade aí, na última imagem, Rafa vai mostrar para a gente que o coração está grande, tá? E tem 2 sinalzinhos aí, um mais claro para a gente na imagem, que é o sinal da bailarina, né? Que a traqueia, a carina, ela abre mais aí as perninhas em relação à carina, perdão, o broncofonte direito e esquerdo, e isso representa um aumento de câmaras cardíacas, principalmente do átrio esquerdo, tá? Então, isso provavelmente aí, com esses 2 achados, derrame pleural à direita, com área cardíaca aumentada, esse sinalzinho aí, possivelmente insuficiência cardíaca com área de congestão pulmonar, tá bom? É só curiosidade porque ficou bem visto nessa tomografia aí. Sigamos aí, por favor, Rafa. Na segunda imagem, já passando, vou colocar aí 2 patologias, né? O derrame e o espessamento pleural. A gente consegue ver essas 2 imagens aí. A imagem da esquerda, perdão, a direita, a esquerda é de vocês, tá? É um derrame pleural com área de atelectasia compressiva reacional. Pode mostrar, Rafa, por favor? Isso, perfeito. Tá? Então, e não tem espessamento pleural. Então, provavelmente aí é um derrame reacional, essa pneumonia, né? Então, a gente pode ser esse tipo de patologia. Já no outro lado, né, o da direita, tem um derrame marcado em asterisco e um baita de um espessamento pleural que pode ser reacional ou até mesmo uma patologia na pleura. Um exemplo de derrame liso assim pode ser até tuberculose. Ok? E também tem a área de atelectasia compressiva reacional mostrada na seta preta, que é o pulmão atelectasiado, e como o exame foi feito com contraste, você percebe que tem esse realce um pouco mais forte aí nessa área cometida. Ok? Pode passar, por favor? Então, falamos de derrame, vamos falar agora de espessamento. Tem 2 tipos de espessamento pleural. Espessamento liso, pode dar um toque, Rafa, um só. Tá? Que ele tem esse espessamento liso do parênquima, a gente acabou de ver um exemplo aí, talvez a tuberculose pode dar isso, e tem espessamento irregular, espessamento nodular, pode dar mais um toque, que nada mais são que nodulações ou formações expansivas, ou espessamento de maneira irregular ao longo de toda a pleura, que pode ser provocado, por exemplo, no mesotelioma, tá? Pode passar, por favor? Esse aqui é um exemplo de radiografia que tem esse aspecto, né? Fica bem claro aí para vocês, até para quem não está habituado a ver tomografia, mas esse ficou bem didático, e você consegue ver aí a silhueta branca e irregular, colabando não, emoldurando esse pulmão à direita, tá? Então, essa obliteração do seio costofrênico aí pode ser tanto por derrame pleural,
como espessamento, ou possivelmente acometendo os dois, tá certo? Pode passar a imagem, Rafa, por favor. A gente tem a tomografia aí, ó, com espessamento liso aí à direita, à esquerda de vocês, tá? Com áreas de derrame, áreas de acometimento pulmonar, e do lado direito da tela, tá? Tem o espessamento nodular, espessamento irregular, que quando tem esse aspecto de espessamento muito grande, acima de 16 milímetros, com essas nodulações e com esse realce heterogêneo e irregular, isso pode ser uma patologia pleural blastomatosa, né? Uma neoplasia pleural. Passando então para falamos então de derrame, falamos de espessamento pleural e vamos falar agora de calcificação pleural. Essa é uma janela para pulmão, né, com essas placas pleurais. Isso pode ser, por exemplo, da asbestose, tá certo? Mas a placa pleural na tomografia fica muito fácil de ver, né? São essas placas, essas linhas brancas aí que Rafa está mostrando para vocês. Perfeito? No raio-x fica um pouco mais difícil. Aí está no topograma, mas a gente tem essas áreas meio opacas aí. Tem algumas pessoas que referem isso como sinal da folha santa, né? Aquela folha parecendo aquela folha da bandeira do Canadá, tá certo? Mas não é tão fácil de ver, não. Na tomografia fica muito mais fácil de ver. Tem um caso muito mais didático, pode passar, por favor. Aliás, perdão, é o mesmo caso, tá bom? Só que com a janela de parênquima, janela de partes moles, perdão, e isso acende para a gente aí as alterações. A gente vê aí as linhas brancas pleurais, tanto na pleura, parietal barra visceral, a gente não dá para definir aí, mas a gente também vê aí, ó, na pleura visceral do lado do mediastino. E lá na última imagem, a terceira imagem, a janela para pulmão, a gente vê ainda na pleura perto da crura diafragmática. Tá bom? Sigamos então. Esse aqui é um outro exemplo, tá? Um exemplo de um artigo que eu retirei aí, tá? Isso ficou fácil de ver que o pulmão está praticamente encapsulado, né? Parece um casulo, né? Então tem uma baita de uma calcificação pleural de ponta a ponta, que isso aí a gente consegue ver bem isso na tomografia, tá bom? E, perdão, no raio-x já consegue ver, no topograma fica fácil ver, e quando a gente vai para a tomografia nos cortes axiais, pode passar, a gente fecha de vez o diagnóstico, né? Todo emoldurado, a pleura toda calcificada, ok? Então, vamos lá. Falamos de derrame, falamos de espessamento pleural, tanto liso quanto rugoso, né, irregular. Falamos de calcificações pleurais. Vamos agora, então, para o pneumotórax, tá bom? E o que é o pneumotórax, tá? Pneumotórax é o ar livre na cavidade pleural, né? Assim como o derrame é líquido livre entre a pleura parietal e visceral, o pneumotórax é ar entre a pleura parietal e visceral. E não raro promove colapso pulmonar adjacente, porque a pressão do ar dentro do hemitórax, ele faz com que o pulmão ele fique realmente colabado aí, tá bom? Tem dois tipos de derrame, o espontâneo e adquirido, vocês estão vendo aí, tá certo? E dentro de cada um deles tem subtipos, né? O espontâneo tem um primário, exemplo de rupturas de bolhas subpleurais, de Blebs, tá? Geralmente pacientes jovens, longilíneo, aquele com compridão, com pulmão meio esticado, ele pode ocorrer essa alteração, tá bom? Essa estouro de Blebs subpleurais. E o secundário, exemplo, DPOC, neoplasias, infecções, ruptura espontânea do esôfago, fibrose cística, dentre outras aí, você está acompanhando na tabelinha. E o adquirido, o iatrogênico ou traumático, né? Iatrogênico, né? Acidente de punções de vias centrais, biópsias transtorácicas, biópsias transbrônquicas, toracocentese, drenagem torácica inadequada, cirurgia laparoscópica, e o traumático, barotrauma, trauma fechado, trauma penetrante, tá? Pode passar, por favor. Aqui é aquele mesmo esqueminha que colocamos no derrame, tá? O pulmão normal, airado, com esse tom de cinza,
Quando tem o derrame, quando tem o pneumotórax, em vez de líquido, ele acontece o ar entre a pleura parietal e visceral, e geralmente acontece de maneira mais dramática, não tanto quanto o derrame, que vai preenchendo aos poucos. Pode passar, Rafa. Então, acomete de maneira rápida e o pulmão, rapidamente, ele é colabado. E, geralmente, quando o derrame o pneumotórax é um pneumotórax livre, e o pulmão ele fica colabado medialmente. Né? Você viu lá no derrame que ele forma aquele crescente ali no seio costofrêntico. O pneumotórax, geralmente, ele é mais rápido. E tanto o derrame quanto o pneumotórax, o pulmão adjacente, ele fica ou colabado, em colapso, ou, como eu coloquei aí, no lóbulo pulmonar secundário, ele fica com aspecto rechaçado, atelectasiado, com compressão. Tá? Esta mesma imagem, essa mesma figura que tem na tela aí, eu coloquei uma imagem de radiografia que é exatamente igual. Pode passar, Rafa, por favor? Perceba aí que claramente é visto aí que tem um baita de derrame pleural, um pneumotórax, pneumotórax, colabando todo o pulmão para medial, tá bom? E nesse caso dele, ele até empurra um pouco o mediastino para o lado contralateral, para o lado esquerdo. Qual a dica? Qual o pulo do gato que eu dou para vocês para avaliar pneumotórax? Tá? O pneumotórax, se você olhar direitinho, você pode procurar aí ausência de estrutura vasobrônquica. Então, você não tem, ele é bem preto, radiotransparente, não tem vaso nenhum, tá? E pode procurar a linha de contorno pulmonar. Tá? Esse está muito marcado, você consegue ver fácil, mas nos exemplos que eu vou colocar a seguir, não está tão fácil assim não. Pode passar, Rafa, por favor. Mas qual é o nosso segredo? Olhar se tem a trama vasobrônquica. Na TC fica fácil demais. Na TC está aí o espaço aí, ó. Tem a pleura parietal, pleura visceral, entre elas tem o ar, e o pulmão ele fica completamente jogado aí, empurrado contra a parede torácica, seja posterior, seja mediastinal, tá? Então, o exemplo aí do corte axial e o exemplo no corte coronal de uma tomografia com janela para pulmão. Pode passar. Na radiografia, vocês vejam que não é tão fácil assim, tá? Esse é um paciente de 40 anos com trauma, certo? No primeiro momento, na primeira radiografia, em outubro, ele tem áreas de contusão pulmonar, então pulmão todo irregular, com áreas de consolidação, barra vidro fosco, que indica a contusão. E se você perceber bem, o que mais marca no primeiro exame aí é o efizema subcutâneo, tá? Tem um baita de efizema aí na parede torácica lateral à esquerda do paciente, inclusive em base de pescoço bilateralmente, tá? Então, isso indica um barotrauma nesse paciente. A evolução dele aí sim a gente percebe que ele tem um pneumotórax. Lá em cima, no ápice pulmonar, você vê que não tem trama vasobrônquica, perceba? E que o mediastino está empurrado para o lado contralateral, tá? Então, se você perceber bem isso aí, você já acende sinal de alerta que tem algo nesse pulmão aí. E se você perceber, você ainda vê um bolsão de ar na parte no terço médio e superior do pulmão e um bolsão um pouco menor no terço inferior do pulmão. Então, provavelmente, esse é um pneumotórax loculado. E por isso não apareceu aquela imagem, como a gente viu lá no primeiro slide, pulmão todo apertadinho, próximo do mediastino. Ele tem focos, tem bolhas aéreas aí que colabam o pulmão sempre na oposição do grande bolsão de ar, certo? Em dezembro, já é a resolução desse pulmão, tá bom? Mas ficou áreas de fibrose, áreas de atelectasia, áreas de bandas parenquimatosas, mas a gente não mais percebe a presença do ar. Pode passar, Rafa, por favor? Esse é o caso que eu lhe falei, que é o pulo do gato, gente. Quando você olha o pulmão em busca de pneumotórax, tá? Você tem que olhar aí o que eu falei, a lâmina de ar entre a parede torácica e a linha pulmonar,
Perfeito? Se vocês olharem aí como o Rafa está mostrando, ó, a gente consegue ver o que aí? A linha pulmonar do pulmão colabado medialmente, próximo do mediastino, e a lâmina de ar sem nenhum tipo de trama vascular em seu interior. Perfeito? E depois é só o controle em 24 horas. Olhe como o pulmão ele ficou mais airado, ele ficou mais insuflado, e a gente conseguiu ver aí a trama vasculobronca que eu comentei na periferia da parede torácica. Então, a dica que eu dou, mais uma vez, o pulo do gato para vocês é procure trama vasobrônquica na periferia do pulmão, tá bom? Que você procurando, olhando, você, se você não vê, não viu trama vasobrônquica, procure a linha do limite do pulmão. Perfeito? Pode passar, por favor, Rafa. Também aí é um caso de um paciente masculino com pneumotórise e o controle de 24, 48 horas. Você vê que as coisas se repetem, né? No caso dele, está claro que foi pós-trauma. Olha a baita da fratura de clavícula que vocês estão vendo aí, né? No terço médio da clavícula, tá bom? E no primeiro exame, é exatamente o que eu falei, ó. Perceba a lâmina de ar na parede, na primeira imagem, perdão, a lâmina de ar na parede, entre a parede torácica e a linha do pulmão colabado medialmente, tá? E no controle, em 24 e 48 horas, a gente não mais vê isso, tá bom? Ou seja, tem a insuflação do pulmão. E só uma curiosidade, na última imagem, a gente consegue ver, inclusive, o trajeto pelo qual o dreno passou aí na pele subcutânea. Perfeito? Vamos à frente. Aqui é um caso semelhante, tá? Com controle em 24 horas e controle pós-retirada do dreno em 36 horas, tá certo? Mostrando também exatamente isso que eu comentei com vocês. Tem exatamente aí, uma pequena lâmina líquida entre a parede e o pulmão aí discretamente colapado, tá? Então, são exames, são alterações sutis, mas se você colocar isso como rotina, tá? A gente não passa nada, tá bom? E a pegadinha para vocês aí, não pode passar, Rafa, por favor, não confundir com pneumotórax estas lesões aí que vocês estão vendo, tá bom? É um exame de pós-trauma com derrame, né, com hidropneumoperitônio, hidropneumotórax, possivelmente como foi pós-trauma, deve ser um hidrohemotórax, e perceba que as inclusões gasosas, eles estão no aspecto antigravitacional, ele está meio que flutuando ali entre o derrame pleural. Pode mostrar aí, Rafa, por favor, na primeira imagem. Isso, as inclusões gasosas estão meio que flutuando, né? Então deve ter trabéculas aí, já deve ter fibrilas hemáticas, e por isso que ele fica aí por entre esse bolsão de líquido, tá bom? Então não confundir isso com um pneumotórax, digamos assim, verdadeiro, né? Teve lesão? Sim. Teve pneumotórax? Sim, mas pode ser, inclusive, aí um epiema. Na segunda imagem, tem um enfisema paraseptal, cuidado para não confundir isso com pneumotórax. Quando você tem essas grandes bolhas periféricas, a gente também não vê trama vasobrônquica por entre elas, a gente realmente não vê. Mas olha o aspecto do pulmão, olha o aspecto do mediastino, não tem desvio de nada, não tem colabamento pulmonar. Você vê que a arquitetura do pulmão, ele se mantém, tá? Então, isso aí são bolhas enfisematosas paraseptais, não confundir com derrames pleurais. Agora, se uma bolha dessa estourar, aquele primeiro caso nosso lá, um DPOC, uma bleb que estoura, aí sim vai virar um pneumotórax real, tá bom? E o último caso aí, pode passar a imagem. O último caso pode passar a imagem, um enfisema pan-acinar, um enfisema pan-acinar, tá? Que o pulmão todo está hiperinsuflado, certo? E preto, tá bom? Então, esse aspecto aí é um enfisema por entre a definição alveolar, um enfisema dentro do lóbulo pulmonar secundário, e acometendo vários ácinos, vários lóbulos adjuntos, tá? E tem esse aspecto grande aí. Mas se você reparar, você
consegue enxergar trama vasculobrônquica por entre essas alterações, esse efizema, tá bom? Então, a dica que eu dou para pneumotórax é procure a trama vasobrônquica e procure o sinal do colabamento pulmonar, tá bom?